Nesse clima de alegria, mas acima de tudo, nesse clima de paz e de harmonia, a gente pede que Jesus continue nos amparando para que o ensino do Mestre não seja negligenciado nesta noite, ainda que vamos falar e vamos abordar a vida de um homem que não é Jesus, mas que serve para cada um de nós como um grande atalho de espírita e de cristão. Porque o tema proposto para a noite de hoje será abordar a mediunidade com Jesus. A mediunidade, que é um tema em que muitas vezes arrasta pessoas para uma casa espírita, que tantas vezes nos faz estarmos curiosos para conhecer de uma forma mais profunda, para participar de uma reunião mediúnica, para assistir uma reunião com psicografia, para ir até uma reunião de cura. Então, a mediunidade, o que ela traz de maravilhoso, de sobrenatural, muitas vezes nos atrai para que possamos aprofundar neste conhecimento. Ocorre, porém, que nós não podemos negar, através dos ensinos de Jesus, de Kardec, de Chico Xavier, que a mediunidade, ela é o telhado da casa. A gente não consegue construir a casa só com o telhado. E se nós não preocuparmos com a base, com o alicerce, com a fundação, essa casa uma hora cai, literalmente. Jesus vem falar sobre aquele homem que era extremamente prudente e construiu a casa dele sobre a rocha. E a rocha do espiritismo, a rocha do cristianismo é a caridade. Isso não faz com que a mediunidade seja algo que devemos desconsiderar. Pelo contrário, nós precisamos conhecer. Mas para desenvolver, a gente precisa aprender a amar. A gente precisa ter boa vontade. Enquanto os nossos irmãos apresentavam mais um projeto maravilhoso dessa casa, eu sempre, em conversa com a Eva, desde a primeira vez que eu vim no Viana de Carvalho, eu brinco com ela e falo que aqui tem cheiro, jeito e até cor, porque o azul da camisa do Viana de Carvalho, normalmente era o azul que Chico Xavier usava. Então, na casa espírita que ele frequentava. Então, aqui tem cheiro, tem jeito de Chico Xavier. Porque Chico Xavier, que não é maior que Jesus, não é maior que Kardec, mas é um atalho de luz para todos nós. E é sobre esse homem que vamos falar hoje. É sobre a mediunidade de Chico Xavier, para a gente conseguir compreender também os processos mediúnicos conosco. Para a gente conseguir compreender, acima de tudo, que se adentramos ao Viana de Carvalho, nos sentimos bem, nos emocionamos, é porque essa casa não trabalha apenas com a mediunidade, mas a mediunidade, o lado espiritual dos trabalhos, é sustentado por tantas obras de caridade, por tantas obras assistenciais, que todos os trabalhadores e frequentadores estão envolvidos. E nas nossas vidas individuais também é assim. O coletivo do Viana de Carvalho é reflexo da entrega e da dedicação de cada um dos trabalhadores. E a gente precisa começar a pegar isso e ter isso como espelho. E para a gente começar a compreender a importância de falarmos do tema, mas entendermos profundamente sobre mediunidade, porque hoje em dia, no movimento espírita, muita gente acha que espiritismo é só iluminação intelectual e reunião mediúnica, que é só palestra, estudo, mediunidade. E não é. E se um dia a gente tiver em conflito de horários, eu tenho uma reunião de estudo, eu tenho a reunião mediúnica, eu tenho que fazer palestra, mas meu tempo está tão apertado, e eu preciso também de fazer a visita no hospital, eu preciso de fazer a campanha do quilo, eu tenho que ir na sopa fraterna. Esquecem os trabalhos de iluminação intelectual, pelo menos até você conseguir equilibrar o tempo, e se tiver que escolher, escolha o trabalho que vai te fazer ir ao campo de ação. Não estou falando que não é importante o estudo, o esclarecimento, a mediunidade ostensiva, mas entre um e outro, não pensem duas vezes. Abracem os trabalhos sociais. E se um dia esses trabalhos sociais, os trabalhos de iluminação intelectual, entrarem em conflito com as nossas responsabilidades com a família, esqueçam a casa espírita e vão dar assistência para a família. Então, antes de começar a falar sobre mediunidade, sobre o telhado, vamos lá nas bases.
A gente ouve muito falar que caridade começa em casa. E eu costumo dizer que começa e termina no lar. Porque quando a gente fecha esse ciclo e quando nós conseguimos honrar com os compromissos no núcleo familiar, a gente consegue ser caridoso e bom na casa espírita no automático. Não precisa fazer força. Não precisa de muita entrega, porque vai sair de forma natural. Nós temos, na primeira revelação divina, na lei de Moisés, os 10 mandamentos. E é interessante que dos 10 mandamentos, nós temos 10 determinações, 10 mandamentos. No entanto, uma dessas determinações, além de ter uma determinação, há uma promessa. Apenas uma das determinações existe promessa. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Determinação. Veja uma promessa. A fim de viver longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. A grande busca do povo daquela época, a grande busca não só de quem fez parte da história antes de Jesus, mas também com a vinda do Salvador, com os movimentos religiosos que iniciaram no catolicismo, depois com a reforma protestante, a vinda do espiritismo, os nossos irmãos testemunhas de Jeová, a gente trabalha muito em torno do chamado reino dos céus, que antes era a terra prometida, depois virou o céu dos nossos irmãos católicos, mas que também por nós espíritas, a gente só muda a nomenclatura, mas são as colônias espirituais como nosso lar. Então a gente vive em busca de, ao desencarnar, ir para um lugar mais legal, um lugar melhor. E vejam só a promessa de honrar pai e mãe, para quem honra pai e mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. É essa terra prometida, que com os ensinos de Jesus, sobre a explicação do Espiritismo, nós começamos a entender que é a terra do próprio coração. Esse reino dos céus está em cada um de nós, e desde o momento que a gente consegue honrar pai e mãe, a gente consegue dormir todo dia com a consciência tranquila. Por que será que Moisés não falou, honre seus filhos, mandou honrar pai e mãe? Porque se a gente consegue honrar o pai e a mãe, os nossos filhos estão observando o nosso exemplo. Francisco de Assis nos fala que em qualquer lugar que a gente estiver, nós precisamos pregar o evangelho, se necessário, usando palavras. Honre pai e mãe, porque os seus filhos serão filhos ainda melhores, porque eles vão observar não só o que vocês fizeram de positivo, mas também o que poderia melhor, o que poderia ser melhor. E vão tentar fazer isso também, e vão fazer com os filhos deles. Então essa é a tônica da vida. E a partir do momento que a gente consegue fazer não o necessário, mas cobrir os nossos pais com o supérfluo, a gente também está sendo espelho para os nossos filhos, receberemos deles o mesmo e certamente eles farão semelhante e até melhor com os filhos deles. Por isso que é honrar pai e mãe. Kardec, em uma das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele vem falar que muitos filhos, quando o pai chega na velhice, às vezes desamparado, pega o pai, a mãe, acolhe e coloca no quarto do fundo da casa, achando que está fazendo muita coisa. Não é um discurso falso moralista do Rafael aqui na frente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente coloca o pai e a mãe no quartinho do fundo de casa, quando a gente não joga no asilo, e a gente acha que está fazendo muita coisa. E ali Kardec fala que para o pai e para a mãe, a gente precisa reservar os melhores aposentos. A gente precisa sair do nosso conforto e oferecer isso a eles. A mãe nunca mediu o leite. E ainda que a gente não tenha pai e mãe que gostaríamos de ter, eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Sem eles, não estaríamos aqui. Sem eles, estaríamos no mundo espiritual, aguardando uma oportunidade que poderia demorar muito para nos auxiliar a neutralizar os nossos erros do passado. Ué, Rafael, mas você não ia falar de mediunidade? Não adianta a gente querer sentar numa mesa de reunião mediúnica, não adianta querer desenvolver a mediunidade ostensiva se a gente não está conseguindo respeitar pai e mãe. Se a gente não está, pelo menos, se esforçando para ser melhor dentro de casa. Por isso que a casa não pode ser construída pelo telhado. Existem bases. E olha, reunião mediúnica é coisa séria.
E se você não está conseguindo honrar pai e mãe e quer desenvolver mediunidade, quer ser médium, a gente corre um grande risco de ser ridicularizado dentro de uma reunião mediúnica, porque os espíritos veem tudo, sabem de tudo. E aí a gente começa a ver que é algo muito sério e que a gente precisa ter alguma base, alguma moral. Existe uma passagem no Novo Testamento fantástica, fantástica. Um homem que conheceu Paulo foi tentar doutrinar um espírito, um médium invigilante, estava com uma entidade, e ele chegou para tentar doutrinar o espírito. Olha como é que ele falou, foi mais ou menos assim: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome de Paulo, a quem sigo, eu ordeno que você saia logo desse corpo. Popularmente falando, sai desse corpo que não te pertence. Olha a resposta do espírito: eu conheço Jesus, eu sei bem quem é Paulo, e você quem é? Não adianta falar que você conhece Paulo, conhece Jesus, Chico Xavier. Quem que você é para estar aqui me dando alguma lição de moral? Agora, se a gente for esperar estar perfeito para desenvolver uma mediunidade, a gente não vai fazer isso nunca. Mas o mínimo necessário, o alicerce, que é a nossa postura com a família, a gente precisa ter. A gente precisa ter. 8 de julho de 1927. Chico Xavier, com 17 anos de idade, vai para a região da fazenda Maquiné, que fica entre as cidades de Cordisburgo, terra natal de um dos grandes escritores da história do nosso país. E ali, naquela região entre Cordisburgo e Curvelo, Chico Xavier, na região da fazenda Maquiné, recebe a primeira mensagem através da sua psicografia. Ele que tinha mediunidade ostensiva desde os 4 anos de idade. E ali Chico Xavier, naquele processo mediúnico, ele pôde perceber algo muito curioso. À medida que ele sentia o braço anestesiado, o braço ficar quente, pesado, e as mãos começaram a escrever rapidamente naquela folha de papel que estava acima da mesa. Eu até esqueci de falar, gente. O escritor famoso da cidade é Guimarães Rosa. E ali a gente começa a perceber que Chico começa a escrever naquela região. E então Chico sente o seu perispírito sair do corpo físico, e naquele desligamento ele percebe que os telhados da casa já não existiam. Ele já estava vislumbrando aquela região espiritualmente falando. E naquele fato, ele percebeu que havia uma espécie de estádio, igual a gente conhece o estádio de futebol hoje, uma arena com diversas pessoas presenciando a primeira psicografia de Chico Xavier. Ele, na inocência dos 17 anos, relatou que eram os irmãos do arco-íris, os amigos do arco-íris, porque ele via tanta luz emanar daquelas pessoas que sorriam para ele, falavam palavras de bom ânimo, e ele então começou a sentir um bem-estar muito grande e percebeu que o seu corpo físico, que escrevia naquele momento, recebia uma chuva de livros, espiritualmente falando, vários livros caindo sobre Chico Xavier. E o mais interessante é que o casal que havia convidado Chico Xavier para estar ali, Carmen Perácio e José Perácio, o levou porque a irmã de Chico Xavier entrou num processo obsessivo e foram para auxiliar a irmã de Chico. E então Chico também vai, que tinha mediunidade ostensiva, presencia aquele momento, vive a primeira mensagem psicografada, e a dona Carmen Perácio, que também era médium, enxerga a mesma cena que Chico Xavier viu no desdobramento espiritual. Ela retorna, aliás, Chico retorna e ouve a descrição dela semelhante ao que ele havia vivido. E ela então disse a ele que ele teria uma tarefa com a obra, com o livro espírita. Mais tarde, no ano de 1931, Emmanuel vai aparecer pela primeira vez a Chico Xavier. E ali Emmanuel vai ser mais cirúrgico nessas informações, dizendo a Chico que ele havia reencarnado para escrever 30 obras. Olha a missão de Chico Xavier, reencarnou para escrever 30 obras. Às vezes, a gente não fica atento aos detalhes, e às vezes a gente ouve muito essa história que eu estou narrando, ela é muito conhecida no meio espírita, que no dia 8 de julho de 27, com 17 anos de idade, Chico Xavier recebe a primeira psicografia.
A mediunidade manifestou nele desde os 4 anos de idade. Como a gente vê no próprio filme da vida de Chico Xavier, eles fazendo uma caminhada de Matosinhos a Pedro Leopoldo, 2 cidades próximas, Pedro Leopoldo, a terra natal, e Matosinhos, aonde eles iam, nas procissões, nas rezas com a família, e caminhavam ali 15, 20 quilômetros, Chico com 4 anos, e o pai e a mãe de Chico Xavier comentando sobre um aborto que a vizinha tinha sofrido, falando que ela não tinha respeitado o repouso da gravidez, e Chico Xavier vem com uma linguagem extremamente técnica, né? Falando que o que aconteceu foi um caso de nidação do feto, e ali ele traz algumas definições científicas. Com 4 anos de idade, os pais assustam. Com 10 anos de idade, quando o governo de Minas faz um concurso de poesia para homenagear a independência do Brasil, Chico Xavier fica em primeiro lugar geral em Minas Gerais, com 10 anos de idade. Foram entregar o prêmio para ele, ele falou assim: mas isso não é mérito meu, não. Foi um homem que chegou do meu lado e começou a me falar. E aí, ele falou: um homem, que homem? Aí ficou aquela discussão dentro de sala, ele não querendo receber o prêmio, com 10 anos. E aí, uma professora quis tentar Chico Xavier e falou assim: então, se o homem mandou você escrever, fala com ele para escrever de novo. Chico: perfeitamente, ele está aqui do meu lado. Eu imagino o susto que elas não tomaram, né? O Chico levanta, pego lá o giz e fala assim: ele está mandando perguntar o que vocês querem que eu escreva. Aí uma menina lá, para sacanear, falou assim: olha, o meu pai mexe com obra, e lá em casa tem muita areia guardada, fala sobre o grão de areia. Gente, escrever um menino de 10 anos sobre o grão de areia e deixar isso ter sentido. Aí Chico pegou o giz e começou a escrever no quadro que o grão de areia, nunca escarneça, ou seja, nunca ironize a criação, porque o grão de areia pode parecer pouco, mas ele se torna maravilhoso quando reflete o sol de Deus. Aí ele pôs ponto final, deu aquele silêncio, a diretora falou que nunca mais poderiam falar na escola sobre amigos imaginários, né? Entregaram a premiação para Chico, que aos 10 anos começou a ter uma postura muito interessante, porque a família de Chico passava por grandes necessidades materiais. Lembram que ser médium começa com a família? A primeira lei, a primeira determinação com promessa: honrar pai e mãe, honrar a família, comer o pão com o suor do próprio rosto, cumprir o nosso papel de homem do mundo, cumprir o nosso dever a cada dia. E ali Chico Xavier, nessa idade, aos 10 anos, além de estudar, e ele pôde estudar só até os 10, ele terminou naquele ano mesmo, porque precisou trabalhar. E era muito cansativo para Chico. Ele acordava por volta das 6 da manhã, 5h30, 6 horas, ia para a aula, como toda criança, chegava em casa às 11, de 11 horas a 11h30 ele almoçava, descansava de 11h30 a 11h45, era tudo muito cronometrado. A partir desse momento, até 2 da tarde, ele ia cultivar e cuidar da horta. Ele teve a ideia de cultivar uma horta em casa, para que o dinheiro da horta fosse necessário para comprar o material escolar dele e de todos os irmãos mais novos, para ninguém deixar de estudar. Então, ao longo do ano inteiro, ele cuidava da horta, o irmão dele mais velho ajudava a vender, eles dividiam ali aquela tarefa, para a família não deixar de ter o necessário para estudar. E aí aconteceu um fato interessante dentro disso. Primeiro, só vou terminar a rotina do Chico. Até 2, horta. 2h30 ele pegava serviço na fábrica de tecido. E na época a criança podia trabalhar como adulto. E ele só começou a ir para a fábrica de tecido porque o pai já queria dar ele para outro parente. Ele ficou um tempo com a madrasta, aliás, com a madrinha. A madrasta, Dona Cidália, manda o menino voltar, só casava com José Peraço, reunisse todos os filhos novamente, depois da morte da mãe do Chico. E aí, Chico Xavier, naquele contexto, teve que começar a trabalhar com 10 anos de idade, para ajudar a família. Por quê? O pai queria colocar ele para fora de casa, voltar ele para casa de algum parente, porque não aguentava mais ele falar dessas visões que ele tinha e das vozes que ele escutava. O padre da cidade, que gostava muito de Chico, pediu a ele que começasse a trabalhar, e assim ele ficaria mais tempo longe de casa, ajudaria financeiramente a família e resolveria o problema. E aí, nessa idade, o Chico estudava de manhã, cuidava da horta, terminava 2 da tarde, 2h30 pegava o serviço na fábrica de tecido e ia até 00:30. 10 anos. Não estou falando que isso é certo não, tá, gente? Pelo contrário. É só mostrar que a vida dele não foi fácil. A gente acha que Chico era só na psicografia, né? Não fazia nada. Estava ali de boa, só psicografando. Não era assim. E aí, durante toda a infância e adolescência, ele sofreu. Ele foi psicografar com pessoas espíritas, orientando só aos 17 anos.
Na adolescência, por exemplo, ele conversava muito na igreja e eles mandavam ele ir para a procissão e rezar, para ver se parava de ver os espíritos. Chico ia para a procissão andar 15, 20 quilômetros com uma pedra de 20 quilos na cabeça. E tinha que rezar 500 Ave Maria e 500 Pai Nosso, descalço, durante a procissão. E é engraçado que ele narra que os espíritos apareciam para ele enquanto ele contava o número de Ave Maria e Pai Nosso que ele rezava, e ficava assim com ele, 17, 37, 52, 120, 1, 4, e aí ele confundia, perdia a conta e tinha que começar tudo de novo, né? E chegava no final da procissão, o pé sangrando, a cabeça machucada, ele exausto, rezou não sei quantas mil Ave Maria e Pai Nosso e continuava vendo espírito, né? Então, ele teve um processo de sofrimento, mas por que o médium sofre? A mediunidade faz sofrer? Não. O que faz sofrer é o médium que não estuda, porque o conhecimento minimiza as nossas dificuldades, e principalmente o médium que não desenvolve a mediunidade desenvolvendo bondade no trabalho social. E Chico ainda não conhecia, ele não sabia como começar a desenvolver, embora, desde criança, cumpria um papel de familiar de uma forma fantástica. E aí, a gente lembra, porque é relatado esse dia 8 de julho que ele começou a psicografar, e realmente acontece algo lindo. Mas pouca gente sabe o que aconteceu 2 dias depois, quando Chico volta a Pedro Leopoldo, no dia 10 de julho de 1927. Chico vai para o seu quarto, um quarto muito pequenininho, muito simples, e no momento em que ele vai fazer a oração para começar a dormir, a se desligar do corpo, ele começa a sentir uma luz muito forte adentrar o quarto, ele abre os olhos e vê uma luz tomar conta de todo aquele quarto. Aquela luz vai tomando um formato de mulher, muito bem vestida, muito bem trajada, mas acima de tudo com as marcas da simplicidade e com a vibração do amor, do afeto, do carinho. E Chico então fica vislumbrado com aquela cena e aquela mulher fala com ele o seguinte: meu filho, há 2 dias você tivera a oportunidade de conhecer os meios capazes de ligar o mundo físico com o mundo espiritual. A mediunidade é uma coisa santa, a mediunidade é uma coisa linda, mas hoje, meu filho, eu venho vos convidar para que você consiga sustentar a tarefa da mediunidade. Você precisa, antes de tudo, Chico, dividir o pão com os mais necessitados. E Chico, emocionado, vendo aquela cena, tentando assimilar o que a mulher falava, aquela visão desaparece e ele começa a ficar preocupado. Como o Chico ia dividir o pão se na casa dele faltava pão? Aonde ele ia arrumar recurso para dividir pão com os necessitados? E às vezes a gente é assim, né? Como que eu vou fazer a caridade sendo que eu estou tão apertado? Como que eu vou ajudar alguém se eu estou sem condição? Aí a gente fala a caridade moral, sim. A caridade moral é importante, principalmente dentro do lar, mas a caridade material também é muito importante. Inclusive, quando o Chico fazia aqueles trabalhos com milhares de pessoas, distribuindo cesta, dando dinheiro, remédio, o povo chegava e falava assim: Chico, você não acha que está sendo assistencialista? Você não acha que esse povo está precisando de aprender a pescar? E aí Chico respondeu assim: como que eu vou ensinar a pescar se eles não estão conseguindo segurar a vara? Primeiro, dê o pão. E olha, ainda que a gente fique só dando a cesta, só a sopa, só o pão, só o dinheiro, é muito melhor do que não fazer nada e ficar com um discurso vazio, moralista. Aliás, falso moralista. É preferível a gente ser um assistencialista a vida inteira do que não fazer nada. Mas, se praticamos a caridade e estudamos, a gente passa a perceber que após oferecer o pão, nós precisamos orientá-los. Orientar aonde? Nas bases do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, num terceiro ponto, nós precisamos dar oportunidade para aquele que está sendo auxiliado caminhe um dia com as próprias pernas. E aí talvez seja um dos pontos mais difíceis, e que a gente pouco vê no próprio movimento espírita. Existe um seminário que a gente trabalha, fica até a dica aqui, um dia a gente marcar um seminário, viu, Eva? Sobre o cristianismo primitivo, relacionando os trabalhos sociais, aliás, a construção do trabalho social na história do cristianismo primitivo. A primeira igreja, a Casa do Caminho, ficou 25 anos para conseguir entender como era um trabalho social bem feito com aqueles que chegavam com fome, com sede, com frio, precisando de remédio, precisando de uma cama, de um leito. Primeiro eles ofereciam comida, remédio, um lar, um abrigo,
ouvia o problema, acolhiam, né? E ali fazia essa primeira parte, que é tida como assistencialismo. E eles ficaram 3 anos sendo assistencialistas. Até com a chegada de Estevão, tem uma marca naquela entidade, na Casa do Caminho, onde todos os dias eles ouviam algo sobre Jesus. Que é a reunião pública que tem na Casa Espírita, a reunião de estudo, que às vezes a gente esquece de Jesus. E então, no terceiro ponto, que teve como marco Paulo de Tarso, ele faz a segunda viagem missionária para arrecadar dinheiro, grana, para construir um galpão ao lado da Casa do Caminho, onde fosse oferecido naquele galpão cursos profissionalizantes, para que a pessoa recebesse, fosse orientada, aprendesse uma profissão e caminhasse com a própria perna. Porque hoje é triste, a gente às vezes é a pessoa fazer o seguinte, entregar uma cesta básica e falar assim, até mês que vem. Ô, gente, você já se colocar no lugar de quem recebe uma cesta, que já está ali com a autoestima muito baixa, chega naquele contexto de vergonha, tendo a impressão que está sendo humilhado para pegar uma cesta, e ainda quando recebe a pessoa fala assim, até mês que vem, ou seja, você vai continuar miserável esse mês inteiro, vai continuar passando fome e dificuldade, mês que vem você vem cá que eu sou caridoso, eu vou te dar uma cesta. Então até a forma que a gente doa para nos passar como caridosos é errada. O que isso tem a ver com mediunidade? Muita coisa, meus irmãos, muita coisa. Porque se a gente não consegue ter o alicerce no lar, honrando pai e mãe, honrando os filhos, se a gente não consegue dar algo, ainda que seja pouquinho, materialmente falando, a gente não vai conseguir iluminar a intelectualidade de ninguém, nós não vamos conseguir esclarecer, não vamos conseguir gerar oportunidade, tampouco desenvolver a mediunidade que está no último estágio. A mediunidade ostensiva. E aí, Chico ficou preocupado. No entanto, Chico começou a tentar descobrir quem que era aquela mulher também. Vocês já ouviram falar de Isabel de Aragão? A rainha santa de Portugal? Eles falam a rainha que reinou com o coração. Tem uma história que, inclusive, é contada em Portugal, faz parte das tradições. Eles têm um respeito enorme por ela, em que ela distribuía pães na porta do seu castelo. Aquela mulher era Isabel de Aragão, que apareceu para Chico. Muita gente sabe que Emmanuel era o guia espiritual de Chico Xavier, era o cara que coordenava todos os outros espíritos, mas pouca gente sabe que Chico Xavier tinha uma guia espiritual do trabalho social, Isabel de Aragão, que distribuía pão até o momento que o esposo dela, o rei, chegou e falou assim, não quero mais isso aqui nas portas do meu reino. Não quero que você distribua o pão com ninguém, porque eu não gosto desses miseráveis aqui. Não gosto. E tem muito espírita cristão que não gosta de gente que está passando por dificuldade. E aí, o que houve? Ela falou, tudo bem, meu esposo, eu vou te respeitar e não vou distribuir o pão. Ela mentiu para ele, que ela continuou. Mas ela pegava o cesto de pão, não ficava nas imediações do castelo e ia para o subúrbio. E ele desconfiou, pegou uma tropa, porque ele falou com ela que se um dia ela voltasse a distribuir, ele iria matá-la. Ele ia pagar com a própria vida. Ele foi num dia em que ela estava distribuindo pão, aquele monte de gente se alimentando com pão e ela com a cesta na mão, e chegou o rei. E ele, com uma ironia muito grande, preparado para matá-la, na frente dos demais, perguntou a ela, o que carregas nesse cesto, minha amada? E ela respondeu, são flores, meu amor. Então abra, deixa eu ver as flores. Os pães haviam virado flores. Está lá, registrado em Portugal. Talvez a gente não conheça muito Isabel de Aragão. Vocês já leram ou já ouviram falar de um livro que virou filme, chamado Nosso Lar? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Conhecem lá uma mulher que trabalhou horas e horas e horas sem descanso e teve como prêmio uma visita de Jesus, chamada Veneranda? É Isabel de Aragão, que convida Chico para dividir o pão, que Chico tem aquele desespero, mas eu não tenho dinheiro, que é o mesmo desespero que a gente tem, como que eu vou fazer? Chico percebeu que a cada 15 dias no ordenado dele, sobrava para ele comprar 4 pedaços de pão, 4 pães. E cada pão daquele ele repartia em 5, e levava aquela migalhinha para os moradores que dormiam e viviam debaixo da ponte em Pedro Leopoldo. Precisa de muito? Ou precisa de boa vontade? Essa foi a tarefa que sustentou. Hoje, milhares de instituições de caridade, não só espíritas, funcionam por inspiração em Chico Xavier. Lá em Sete Lagoas, por exemplo, meu tio-avô Hertúzio, ao lado do meu avô José Agostinho, fundaram uma creche chamada Paulo de Tarso,
desde a década de 60, influenciados por Chico Xavier. Já pararam para imaginar o quanto o dinheiro da obra, dos livros de Chico Xavier, que ele nunca ficou com um centavo, viveu com um salário mínimo de forma digna a vida inteira, ajuda o movimento espírita, ajuda trabalhos sociais? Já pararam para pensar quantos milhões e milhões de reais não entram todo mês? Através das obras de Chico? 50 mil cartas psicografadas, na maioria das vezes para mães que haviam perdido filhos de forma prematura e que normalmente queria pagar Chico alguma coisa, e ele incentivava elas a trabalhar com o social, ir para as comunidades, levar pão, levar sopa. E ali ele foi... Gente, o Brasil tem 3% de espíritas. 3% da nossa população é espírita. Será que Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em votação em rede nacional, com 71% dos votos? Uma semana ele eliminava Pelé, na outra semana Ayrton Senna, na outra Irmã Dulce, e ele foi o maior brasileiro de todos os tempos, com 71% dos votos, num país que tem 3% de espírita. Foi pelos livros que ele psicografou? Os livros foram consequência disso. A rotina de Chico Xavier era muito intensa quando ele se torna um adulto. Trabalho, obrigações na casa espírita, no lar, mediunidade. Mas vejam bem, Chico se aposentou do trabalho profissional e recebeu um documento do Ministério da Agricultura que o homenageou, dizendo naquele movimento que ele havia se aposentado sem nunca ter tido uma falta no trabalho profissional. 35 anos sem nunca ter tido uma falta. Quando ele estava com aqueles problemas na vista, problemas cardíacos, teve alguns infartos, ele resolveu ir fazer uma cirurgia espiritual e estava arrumando as malas, ia ter que faltar 2 dias de serviço. E Emmanuel apareceu para ele e falou assim: onde é que você está indo? Ah, eu vou fazer a cirurgia com o médium tal, parará, parará, parará. Você vai estar comigo, né, mano? Eu não. Não posso apoiar essa atitude sua, não. Mas por quê, mano? Quem vai trabalhar amanhã no seu lugar? E não era o trabalho espírita, não. Trabalho profissional. E ele ficou, não foi. E às vezes a gente é muito vislumbrado pelo fenômeno. Às vezes a gente larga nossas obrigações por causa do fenômeno, do maravilhoso, do sobrenatural. E a gente esquece do arroz com feijão de cada dia. Do que é básico, do que a gente não pode deixar de fazer. Chico saía do trabalho profissional, ia para a casa dele antes de ir para a casa espírita, levava às vezes uma comida, outra, preocupado com o jantar, com o almoço, queria saber se os sobrinhos, se as irmãs estavam bem, se estava tudo tranquilo, ia para a casa espírita, acolhia aquelas mães que sofriam, conversava com um, com o outro de forma paciente. Um grande amigo de Chico Xavier, Geraldo Lemos Neto, que eu tive a oportunidade de conviver por alguns anos, ele nos narra algo muito interessante que faz a gente refletir sobre Chico Xavier. Ele morou muito tempo na Europa e não conhecia Chico. E o que ele fazia? Ele começou a ler as obras espíritas de Chico Xavier na Europa, e ao final de cada livro, na época não tinha a tecnologia de hoje, ele escrevia uma carta para Chico, comentando algo do livro e agradecendo tanto que aquele livro ajudou no ponto tal a vida dele. E ele não assinava as cartas, apenas mandava em forma de gratidão. Inclusive o Chico tinha uma das tarefas dele, que era a tarefa das cartas. Ele respondia todas as cartas, Chico Xavier respondia todas as cartas que ele recebia. É de se pensar. Às vezes eu falo assim: ah, eu sou palestrante, eu não quero passar meu telefone para ninguém. O pessoal fica me incomodando. O que será que Chico não lia naquelas longas cartas? E tinha paciência para responder todas. Então a gente acha que está num patamar que a gente não está, não. Está subindo o tijolo e nós já estamos achando que a gente está fazendo um discurso para milhares de pessoas. A gente está num palco. Então tudo isso são exemplos que a gente precisa pegar. Esse amigo Geraldinho volta para o Brasil e fica sabendo que Chico um dia faria uma noite de autógrafos num ginásio em São Paulo. E ali ele vê a oportunidade de ver e abraçar Chico pela primeira vez. E ficou sentadinho ali. Ginásio lotado, começou o autógrafo 7 horas da noite. Chico aí já com quase 70 anos de idade, cheio de problema de saúde, sentado, viu uma pessoa para receber o livro. Chico se levantava, com 70 anos, abraçava a pessoa, dava um beijo na mão, sentava de novo, de forma paciente, fazia dedicatória. E hoje tem gente que bate a carimbo e só dá um visto. É de se pensar. Levantava outra vez, entregava o livro e abraçava. Chegou um determinado horário, 1 da manhã, desde 7 da noite,
o homem levantava, sentava, beijava. O Geraldinho percebeu que os lábios dele, pela idade que já estava avançada, muito fino, estava todo pisado de sangue, de tanto beijar a mão das pessoas que estavam ali. E ele não entendia como o homem dava conta de levantar, sentar, ter paciência de ouvir cada um. As pessoas choravam, ele abraçava, chorava junto. E aí, nesse horário, 1h, tinha fila ainda para o lado de fora do ginásio. E um dos trabalhadores cochichou com o outro e falou assim, manda fechar o portão, porque humanamente é impossível. Passou mais ou menos uns 30 segundos, Chico virou para o outro que estava do lado dele e falou assim, manda abrir, eu só saio daqui quando atender todos. E foi até de manhã. Até de manhã. E no final ainda chegou para o Geraldinho e falou assim, Geraldinho, Geraldinho. Ninguém apresentou, tá, gente? Ele chamava pelo nome o povo. Geraldinho, Geraldinho. Que bom que a gente se conheceu. Abraçou ele. O Geraldinho certamente desabou em lágrimas. E o Chico falou o seguinte com ele, você me escreve cartas tão belas, eu não sei por que você não assina elas. Então, olha o que era a mediunidade desse homem. Mas a mediunidade de Chico era consequência das coisas simples. Era consequência do que ele fazia com amor. Era consequência da entrega. O meu avô, sempre que podia, ao lado da minha avó, saía de Sete Lagoas, ia para Uberaba de fusquinha, 14 horas de viagem. Chegavam lá, passavam o final de semana com o Chico, uma tarde, um dia. E então, uma dessas oportunidades, eles perceberam que, ao sair da casa de Chico Xavier, havia muitas pessoas na sala com Chico e conversando. E eles tinham passado o final de semana lá e falaram assim, olha, não vamos despedir não, vamos direto para casa, que depois a gente escreve uma carta para Chico agradecendo, para não atrapalhar ele. Olha só, eles ficaram lá o final de semana inteiro, foram hospedados, beberam, comeram, ia sair sem dar um muito obrigado. Como é que meu avô, 14 horas de viagem, tinha que trabalhar no dia seguinte, cheio. Ele não teve a paciência de Chico, né? De atender um por um, de ter calma, de esperar a vez. E nós somos muito assim. Gente, a gente fura a fila até do passe. Até do passe. Né? Atire a primeira pedra quem nunca furou a fila do passe. Né? E aí? Agora tem a ficha, né? Ó, gente, olha só. E não estou falando de vocês não, eu também já furei. Ó, nós somos tão mal educados que tem que ter ficha para o passo, para ninguém furar a fila, e ainda a gente tem que escrever, aqui acho que não precisou ainda não, a gente tem que escrever nas casas assim, silêncio é prece. Tinha, né? Tiraram, o pessoal já está mais educado. Na outra sala tem, né? Então pronto. E a gente não entende que, por exemplo, o silêncio nas reuniões primitivas de cristianismo fazia parte, como faz hoje, de um dos trabalhos. Está lá a carta de Paulo. Aliás, Paulo, quando começa a escrever as cartas em Corinto, ele abre uma igreja em Corinto, e no livro Paulo Estevão, Emmanuel vai falar como funcionava aquela igreja. Emmanuel, sendo um educador, certamente foi por grau de importância. Ele começa falando, a igreja de Corinto foi fundada por Paulo, que tinha experiência da igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho e de Antioquia, e pegou o que tinha de melhor e colocou em Corinto. O que ele observava de melhor nos dois trabalhos, das duas igrejas que era referência, e colocou em Corinto. E aí acontece um fato interessante, Emmanuel vai descrever falando, a igreja de Corinto acolhia todos os necessitados, oferecendo comida, roupa e medicamento. Olha a caridade material no primeiro momento. No segundo ponto, todos os dias à noite havia preleção para falar de Jesus Cristo. Então não era para falar, era para falar de Jesus Cristo. Hoje não estamos falando do Cristo, porque o tema é mediunidade com Jesus. Então a gente está pegando uma pessoa que conseguiu viver isso, para a gente começar a perceber o quão valoroso é seguir esse caminho. Então, acolhiam, supriam necessidades materiais, falavam de Jesus. E aí Emmanuel continua, após a pregação central, todos os presentes entravam em silêncio absoluto, a fim de meditar o que haviam recebido através do profetismo da fala. E a gente não consegue respeitar o momento do silêncio. A gente quer ir logo para o passo, para ir embora, e é um momento fantástico. Os cristãos primitivos aproveitavam aquilo para assimilar, para trazer aquela mensagem que foi pregada para eles mesmos, para que houvesse mudança, conhecendo a ti mesmo. E então, depois ele fala, os não habituados à mediunidade ostensiva, à profecia ostensiva, iam para uma sala próxima trabalhar com a cura. Ou seja, quem não tinha mediunidade ostensiva e trabalhava naquela instituição, ia dar passe. E não é uma mediunidade ostensiva. Magnetismo todos nós temos, energia todos nós temos. E aí, por último, ele fala,
que os profetas daqueles tempos são os médiuns evangelizados dos dias atuais. Por último, ele vai falar de mediunidade. Que os médiuns daquela época se assimilam àqueles médiuns evangelizados dos dias atuais. E como que a gente vira um profeta ou um médium evangelizado? Cumprindo todas essas diretrizes. Sabendo acolher, sabendo falar do Cristo, sabendo interiorizar a mensagem, e depois, de forma natural, não através de evocação, a mediunidade pode acontecer em nossas vidas de forma ostensiva, se houver uma programação. Se houver uma programação. Lembram do meu avô que não teve paciência de despedir? Estava chegando na porta do Fusquinha com minha avó. E aí sai uma pessoa de dentro da casa do Chico e fala assim: ô casal de Sete Lagoas, volta aqui que o Chico quer falar com vocês. E o homem lia pensamento. Gente, eles voltaram, deu aquele silêncio, porque Chico interrompe a conversa e manda chamar alguém. Todo mundo lá fica parado vendo o que vai acontecer. Quando eles chegam e vê aquele silêncio e o Chico olhando, o coração gelou. O Chico veio andando devagarinho, devagar, pegou a mão do meu avô, colocou em cima da mão da minha avó, a mão da minha avó em cima da mão do meu avô, e bem devagar deu um beijo, demorado, na mão dos dois. Olhou para eles, e aquele olhar do Chico, imagina, com uma emoção, e disse a eles o seguinte: agora vocês podem ir em paz. Esse beijo foi só para unir ainda mais o amor de vocês dois. Eles estavam com pressa, né? Demoraram umas 2 horas para sair de lá, tanto que choraram, né? Porque Chico fazia dos momentos simples ser marcante na vida das pessoas. O que marcou vovô e vovó não foram os fenômenos mediúnicos, mas foi a simplicidade. Chico teve como marca a simplicidade. E olha que vovô, ao lado do meu tio, Hertuso, que ia muito para lá, vivenciaram alguns processos mediúnicos. Inclusive, um dia, eles estavam conversando na sala do Chico, aconteceu um fato interessante, ele falou assim: vão ali tomar um leitinho que Sheila preparou para a gente. Meu avô falou assim: eu não quero saber de leite, não. Leite? Uma hora dessa? Meu tio avô. Quando chegou lá, era a água do culto, que estava igual um leite. Materializou. Através da mediunidade de efeito físico, a água mudou a cor, estava igual um leite, perfumada. Chico Xavier, na década de 50, em Pedro Leopoldo, fazia reuniões mediúnicas ao lado de Peixotinho e materializava o espírito. Mas isso não era o que mais marcava as pessoas que conheciam Chico? Que chegavam perto de Chico. Quem chegava perto de Chico Xavier com um problemão, saía com um problema. Quem chegava com um problema, saía com um probleminha. Quem tinha um probleminha, saía sem nada. E quem chegava bem, saía flutuando. Porque esse era o magnetismo daquele homem. A NASA comprovou que todo ser humano tem um corpo espiritual, a chamada aura, que vai variar de 3 a 5 centímetros. Vieram em Uberaba medir a aura de Chico Xavier. 10 metros de diâmetro. Por isso que estava todo mundo em silêncio. Quando você olhava para o lado, todo mundo começava a chorar. Passava-se alguns segundos, Chico Xavier entrava. E pela humildade dele, eu acho que quando a NASA foi, ele abaixou um pouquinho da aura dele. Né? Porque tinha humildade grande. Né? Aí o meu tio-avô volta na sala e fala assim: Agostinho do céu, era a água que materializou, corre lá e toma, deixa de ser bobo. Meu avô chegou, não tinha mais nada, voltou triste. Ficaram um tempão lá, deu de madrugada, Chico falou assim: vocês não querem ir na cozinha tomar o cafezinho de André Luiz? Meu avô saiu até tropicando para chegar lá. Quando chegou, era o filho adotivo de Chico, chamava André Luiz, que tinha passado um café. Então aconteciam essas coisas com Chico, com aqueles que conviviam com ele. Lembram da missão do livro espírita? 30 obras, a reencarnação dele? Lembra da migalhinha de pão que ele começou, mas nunca deixou de fazer? Continuou na obra social. Os 30 livros vieram rápido. E Emmanuel apareceu para ele. E às vezes a gente acha que o guia espiritual aparece só para falar coisa bacana. Emmanuel falou assim: parabéns, meu filho, 30. Agora já mudou a missão. 60. Ele falou assim: mas eu vim para escrever 30, vou dobrar 60. Rapidinho, Chico escreveu 60 livros. Rapidinho assim, depois de uns 10 anos, tá? 60 livros. Quem aparece para ele? E Chico, já vem você, né, mano? Agora eu consegui, foi o dobro. Chico, a gente teve uma reunião aqui no mundo espiritual, aquele papo, né? Nós precisamos que você escreva 150 obras. A gente replanejou sua programação. Chico conseguiu 150.
Inclusive, muito próximo ele mudar para Uberaba, em 1959. E ele mudava para Uberaba, faltava pouco tempo para se aposentar. E sabe qual que era a vontade de Chico? Parar com a tarefa do livro espírita para ter mais tempo de estar junto ao povo. Olha que lindo isso. E aí Emmanuel chegou e falou assim, ele bateu 150, aí Emmanuel apareceu de novo, né? E aí Chico já ficou desconfiado. E Emmanuel falou, olha Chico, dessa vez não foi planejamento nosso não. Eu estou vindo com uma ordem que vem direto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o papo ficou sério, né, gente? O papo ficou sério. Não era Emmanuel, era Jesus. Que homem era esse? Chico Xavier. Tem 3 amigos meus, Laércio Meirelles, Léo Meirelles e Fábio Meirelles, são irmãos. A mãe deles conviveu muito com Chico, eles também. E eles estavam no culto do lar deles uma vez, e o seu Walker Batista, que era o cara que morava em frente à casa de Chico, que almoçava com Chico todos os dias, e o cara que puxava a psicografia para Chico Xavier, então alguém que já estimava Chico lá em cima, né, lá no alto. Ele desencarna, aparece no culto dessa família e fala com a mãe dos Meirelles, que estava envergonhado, porque desencarnou e percebeu quem era Chico Xavier. Estava envergonhado por ter desencarnado e ter descoberto quem era Chico Xavier. Só que ele não falou quem que era não, gente. Todo mundo fica curioso, né? E ali, Emmanuel aparece e fala, tem uma ordem de Jesus. A partir de hoje, nós não vamos colocar números, mas você vai precisar se entregar ainda mais para a tarefa da escrita. Olha a inteligência de Chico. Eu respeito o que você está falando, Emmanuel. Mas eu tenho meu livre-arbítrio e se eu não quiser? Eu vim para escrever 30 livros, passou para 60, 150, agora você quer mais? E não vai nem colocar uma meta? E aí ele falou assim, pois bem, você tem seu livre-arbítrio. Inclusive, eu trago uma segunda ordem de Jesus. Caso você não aceite a primeira, nós podemos fazer o seu desencarne agora mesmo. Né? E aí ele não teve dúvidas. Em 2002, quando Chico Xavier desencarna, ele já havia publicado 412 livros. Veio para escrever 30. Né? Olha o que foi a caridade desse homem. Né? E aí acontece um fato interessante. Hoje, se a gente for consultar quantos livros o Chico já publicou, 535. Mas ele morreu. Ele deixou tanto material com os amigos que eles continuaram organizando essas obras e elas continuam sendo publicadas. Como, por exemplo, uma obra de Allan Kardec chamada Obras Póstumas. Depois do desencarne de Kardec, organizaram, inclusive, a própria esposa de Kardec e publicaram esse livro. Tem uma mensagem lá que chama Minha Missão, a outra Minha Volta, que é um subtítulo, e que ali Kardec faz um desabafo à espiritualidade, falando assim, olha, é o seguinte, eu não estou aguentando essa perseguição, não estou aguentando essa pressão, estou com medo, temendo minha própria vida, e Kardec foi muito perseguido, né? Está lá em Obras Póstumas. E aí, quando ele termina de reclamar e falar de todas as dificuldades, o Espírito de Verdade responde para ele o seguinte, fique tranquilo, porque por pouco tempo estará aqui conosco. Ou seja, seu sofrimento vai acabar, que você vai desencarnar realmente. Né? E aí Kardec fala assim, que bom, porque está árduo. E Kardec tratava aquilo ali com uma naturalidade muito grande. E aí o Espírito da Verdade volta e afirma o seguinte, mas preparai, porque tua missão não acabou. Ficarás pouco tempo conosco, porque deverás voltar à Terra para continuar a obra que começou. Allan Kardec faz uma nota de rodapé dizendo o seguinte, pelos meus cálculos, voltarei à Terra no final desse século ou no início do próximo para continuar a obra que comecei. É bobagem sabermos se Chico foi Kardec ou não, mas o que é importante sabermos é que havia um planejamento espiritual para que a codificação espírita começasse em Kardec e tivesse uma continuidade. Começasse em Kardec e tivesse uma continuidade. Se foi Chico ou não a reencarnação de Kardec, isso não importa. O importante é que a codificação termine em Chico Xavier, que nasce em 1910, no início do próximo século. O importante é sabermos que o Espiritismo continua sendo codificado por Chico Xavier. Continua sendo codificado por Chico Xavier, porque as obras continuam sendo lançadas. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, traz o lado moral de Jesus. O Livro dos Espíritos, a filosofia do Cristo. Temos, por exemplo, em Céu e Inferno, a parte religiosa da doutrina espírita, preocupada, né? Porque nós preocupamos com o céu, com o inferno, e aí Kardec tem a preocupação de explicar isso para a gente. A Gênese fala sobre os fenômenos mediúnicos com Jesus de uma maneira perfeita, assim como a criação do planeta,
A gente tem no Livro dos Médiuns a parte científica da doutrina. Temos na Revista Espírita vários exemplos de vivência, de fenômenos mediúnicos, de histórias que foram vivenciadas também no Novo Testamento, mas ainda era pouco, precisava de mais. Precisava de mais para restaurar o Evangelho. Aí tem um cara chamado Emmanuel, que escreve livros como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, o Livro da Esperança, que é uma frase em cada capítulo do Evangelho, explicado com uma linguagem atual, para a gente entender e sentir Jesus de uma forma mais profunda. O próprio Emmanuel trazendo Paulo Estevão há 2000 anos, que faz a gente criar quadro mental e conseguir imaginar e até sentir o cheiro da época do cristianismo primitivo, para quando for ler o Evangelho ter uma facilidade ainda maior de assimilar aquelas histórias, aqueles ensinos. Então a gente tem essa parte também na obra de Chico Xavier, de Evangelho puro. Temos André Luiz com a parte científica, que vem falar sobre a imortalidade da alma, os dramas espirituais que se desenrolam na vida além túmulo, caso sejamos invigilantes no processo reencarnatório. Temos a parte dos poemas, como, por exemplo, o primeiro livro publicado por Chico em 32, Parnaso de Além Túmulo, que, segundo estudos, não é só poema que traz uma rima bonita, mas é o livro dos espíritos em poema. Cada pergunta do Parnaso está relacionado cada poema do Parnaso está relacionado a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Temos os livros de contos, como Hilário Silva, Humberto de Campos, que traz Boa Nova, 30 novas histórias, contos da vida de Jesus que a Terra ainda não conhecia, que antecederam ou postergaram alguma passagem do Evangelho, que façam com que a gente aprofunde no conhecimento. Temos os livros infantis caracterizados por Meimei, que tanto contribui para as evangelizadoras do movimento espírita, e até com aquelas crianças que não são espíritas. As mais de 50 mil cartas para mães que haviam perdido os filhos de forma prematura e que, a partir daquelas cartas, passam a ter convicção de que o Evangelho é a mensagem do amor capaz de triunfar após a morte do corpo físico. Um homem íntegro, considerado o maior brasileiro de todos os tempos, com todo tipo de aptidão mediúnica, mas que, acima de tudo, soube amar. Acima de tudo, soube viver a máxima do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. E a partir de Chico Xavier, nós temos um atalho de luz para sabermos lidar com a mediunidade ao lado do nosso Mestre Jesus. E que Ele possa nos abençoar, que Ele possa iluminar as nossas vidas e que possamos sair daqui convictos de que desenvolver mediunidade é desenvolver bondade. E que isso possa começar por dentro dos nossos lares. Muito obrigado a todos e muita paz.